Pessoal, como eu havia falado para vocês que na hora que eu tivesse o meu candidato à presidência, que eu ainda não tinha, eu iria vir aqui nas redes sociais e iria comunicar para vocês, né? Então hoje eu tenho o meu candidato, né? Alguns fatores foram favoráveis para que eu tomasse a minha decisão, né? Eu que estava em dúvida até há poucos dias. Então, no meu modo de pensar, pela questão da transposição do Rio São Francisco, dessa água vir até aqui, o nosso Nordeste, principalmente aqui no meu seco Ceará, não é apenas pelo fato de o presidente ter feito com que essa água chegasse até aqui, é a maneira como ele fez com que essa água chegasse até aqui, né? Porque uma obra que já estava inacabada, uma obra que foi começada por um outro partido, por um outro presidente, mas ele visou apenas o lado de ver o bem e o melhor do nosso povo tão sofrido por água, aqui do nosso Nordeste. Mesmo ele sabendo que o mérito seria dividido, que muita gente ia falar que ele mal assinou um livro e não fez nada e tudo, mas ele não visou nada disso. Ele fez com que essa água chegasse até aqui. Essa obra estava inacabada. Muito provavelmente essa água não chegaria nunca aqui para nós. E essa água está aí em abundância. Então, muito bacana. Então, em cima disso daí, ele ganhou o meu voto, juntamente também com a sua entrevista cedida ao Jornal Nacional, não é? Onde tanto a Renata como o William Bonner foram muito agressivos nas perguntas para ele, na minha opinião, bem agressivo. Não precisa ser também agressivo daquele jeito, é um programa de entrevista, mesmo que tenha um impasse entre si, mas foi muito agressivo a entrevista deles nas perguntas, e ao meu ver, na minha maneira fria, tranquila de analisar as coisas, ele se saiu muito bem das questões, das perguntas. Foi indelicado quando precisou ser indelicado, porque houve algumas perguntas que realmente teria que ele ter respondido à altura, né? Inclusive quando perguntaram, praticamente é assim, foi com outras palavras, mas foi assim: se ele como eleito, se fosse eleito, se ia continuar sendo aquele cara bruto e grosso, como ele foi durante esses 4 meses de presidência, né? Mais ou menos não foi bem assim, mas foi esse o teor da pergunta, onde ele respondeu que sim, continuaria do mesmo jeito, quem fosse votar nele, que ele continua aquele brutão do mesmo jeito, até porque ninguém iria querer ele para casar. Até porque ele já era casado e muito bem casado, por sinal. Então, para mim, ele reagiu à altura, como em outras perguntas também, não é? E terminou de forma grandiosa também, falando do que ele havia feito, a maneira como pegou o nosso Brasil, que realmente pegou o Brasil em uma decadência enorme, não é? Logo em seguida veio a pandemia, depois veio a guerra, e aí veio tanta coisa junta, e foi muito complicado para ele. Sei que errou em alguns fatores, ele errou, como somos falhos e erramos em algumas situações, e ele erra e erra muito também, é ser humano, e o ser humano ele erra, e ele erra bastante nas palavras, nas suas atitudes, mas mesmo assim, capitão, tem o meu voto é 22, estamos juntos e misturados. Simplesmente eu respeito o teu voto. Lula também é uma boa opção, você vota no seu e eu voto no meu, beleza pura? Wilson Rodrigues, de Juazeiro do Norte, Ceará.